Olá, olá, boa noite. Espero que você esteja bem. Você que vai ver essa live depois do que vai ficar gravado aqui. Bom, deixa eu dar uma ajustada no improviso aqui da câmera para ficar melhor. Opa! Olha só que alegria. Um negócio rápido já aqui. Olá, E Lucas. aí, professor? Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, tudo certo? Tudo ótimo, companheiro. Beleza, que bom, bom tê-lo por aqui, professor. Primeiramente, galera, boa noite. Quem está chegando aqui com a gente também, boa noite, sejam todos bem-vindos. E, professor, Sim, senhor. primeiramente, voltando agora sim, muito obrigado. Já começo aqui agradecendo. É muito bom ter sua presença por aqui. Nós nos vemos, costumamos nos ver através do vídeo aqui, né? Uma vez por mês Exatamente. nas supervisões. E nada melhor do que ter um pouquinho mais do seu conhecimento aqui para compartilhar com todo o pessoal que está por aqui. Então, assim, seja muito bem-vindo aqui ao meu Instagram dessa forma, através de uma live. E é uma honra, um orgulho pra caramba você estar falando que isso é muito bom. Beleza? Alegria também, cara. Alegria de verdade. Show de bola. A família tá bem? Tudo certo? Tá tudo ótimo, companheiro. Graças a Deus, tudo Não, em paz aqui em casa. que bom, que Hoje tá até bom. fresquinho em Ribeirão Preto. Hã? Hoje tá até fresquinho em Ribeirão Tá Preto. fresquinho aí? Então tá beleza, pô. Então não há do que reclamar. Professor, o senhor tá conseguindo me ouvir bem? Tá me vendo bem também? Super bem, te vendo e ouvindo super bem. Lucas, Perfeito, perfeito. Hoje eu tive, o senhor falou do clima aí, né? Hoje eu tive salve, fui Rafael. agraciado também de poder usar um pouquinho mais de roupa aqui, porque aqui é só calor também. Aqui, meu Deus do céu, ultimamente tá difícil. Ó o Rafael por aí. Muito Camila bom. também. Boa noite, Camila. Saudade de você, Camila. Camila tem um papel importantíssimo também nas supervisões, né? Sempre acrescenta demais, demais, demais. Sem Muito dúvida. bom. Então vamos lá. A ideia é o seguinte: eu comecei, desde que eu comecei a acompanhar os conteúdos de vocês aqui na internet, comecei a fazer meus conteúdos também, eu percebia que todo mundo tinha um viés que trabalhava um pouco disso que eu quis trazer hoje para a galera. Eu percebia que alguns de nós, por exemplo, falam sobre sobreviver ao naufrágio, outros falam sobre ser forte, né, no sentido de tornar-se forte enquanto corpo físico também, tornar-se ordenado, buscar essa ordenação, esse processo da ordem pessoal. Então, eu olhava e falava assim, para quem será que esse público está falando, né? Que esses profissionais estão falando? Qual é o público dessas pessoas? E aí, quando eu ouvi muito força, 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 eu falei, cara, será que eles estão falando para algum tipo de pessoa fraca, né? Que então quer tornar-se forte no sentido da força física, como o professor, como o doutor Ítalo fala? Ou será que eles estão buscando alguém que está ali perdido e aí está então buscando esse sentido da vida, como por exemplo vocês que trabalham mais específico com a logoterapia falam. E aí eu me interessei demais, assim, comecei a ver sobre maturidade, sobre força, e eu não tinha outra pessoa em mente para trazer, para falar dessa questão abrangente mesmo, assim, olhar em todos os pontos como é que é essa pessoa fraca, né? E, portanto, então, como desenvolver um pouco dessa força. Daí a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, após sua apresentação aí, pessoal, já vou deixar com uma pergunta, é o seguinte: existe mesmo esse perfil do homem, da mulher, né, da pessoa, do ser fraco ali? E se existe, propriamente dito, que eu acredito que é para esse público que muitos dos nossos colegas têm falado, né, o que nos leva a esse enfraquecimento pessoal? Bom, boa noite, Lucas. Boa noite que estão chegando aí agora. É, Então, essa história do homem fraco, da pessoa fraca, daquela que não tem, né? É para quem, em alguma medida, se dirigem, né, os discursos de fique forte, né? Em todos os sentidos que a gente tem visto por aí.
professor, ou fui eu que travei? Ter travado, mas voltou, Voltei, voltou, voltei. Eu voltou. achei que era o senhor que tinha travado, Mas tava rodinho. enfim. Vamos lá. Então, estava dizendo, não sei de onde que foi que cortou, então eu vou retomar do início. Estava dizendo que sim, que existe a pessoa fraca, certamente, e, e já adianto Sim, um argumento, Lucas, se você me permite, um argumento que, no fim, eu acho que me interessa bastante, que se tenha claro. Depois a gente certamente vai desenvolvê-lo mais e melhor ao longo da nossa conversa aqui. Mas eu diria que essa fragilidade, essa fraqueza, ela, na verdade, é uma capa de fraqueza, tá? Na verdade, eu acredito muito sinceramente, e por isso eu acho que a gente falar de fique forte, falar, né, do ficar forte, seja alguma coisa de pelo menos razoável, é exatamente porque eu entendo que essa fraqueza é um desvio, mas é um desvio momentâneo. Não chega a tá. ser, graças a Deus, uma marca biográfica da pessoa, tá? Uma marca definitiva, biográfica no sentido de definitiva, quer dizer, o ponto final. É claro que há pessoas que abraçam isso e permanecem dessa forma? Sim, é claro que é. E o que caracterizaria isso? Eu definiria assim, numa palavra muito rápida e até mesmo muito óbvia, né? Algo que caracteriza muito bem, né, o homem fraco. O homem fraco é o homem que não tem força, né? Sim, E o que é não exatamente. ter força, né? Força em latim se diz virtus, né? O homem fraco é o homem carente de virtude, né? Sobretudo. Para além, evidentemente, da força física, é claro. Mas o ponto que certamente marca mais fundamentalmente, né, essa fragilidade da pessoa humana é justamente a carência de virtudes, né? E a Sim, carência de virtudes se manifesta no montão. Você vê a carência de virtudes em um montão de coisa, né? Você vê, por exemplo, a pessoa que abraça menos a verdade e mais ideologias e mais perspectivas politicamente corretas, a pessoa que abraça menos o bem e abraça mais o agradável, a pessoa que se preocupa menos com o belo, com B maiúsculo, e se ocupa, né, da moda, da aparência, né? É uma pessoa fraca, né? Uma pessoa sim, de fato fraca, porque ela está se apegando sim. a coisas, dizer, que tem o seu fundamento, dizer, na materialidade. Enquanto que quando a gente fala da pessoa forte, ela não é forte porque por mera e simplesmente ela tem um corpo forte, o corpo do Schwarzenegger. É claro que isso aqui evidencia Sim. alguma coisa, mas não é a palavra final. Né? Você que está lá no meu grupo de supervisão, você deve se lembrar, não sei da última supervisão, não sei se você estava, não me lembro se você estava lá, mas você deve ter acompanhado o caso daquele nosso colega, cujo cliente é um cara forte, 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 né? Quer dizer, exatamente. que faz exercício e que procura, quer dizer, um cara todo marombado, fisiculturista, mas é um homem que, do ponto de vista moral, é uma ameba, né? Quer dizer, então, o Exatamente. que faz da gente uma pessoa forte é o abraço que a gente confere a algumas coisas fundamentais na vida. O bom, o belo e o verdadeiro. Né? Em detrimento de todas essas coisas materiais nas quais o homem fraco acaba se apegando. Né? O agradável, o gosto, a opinião alheia, o juízo alheio como ponto final de de toda a compreensão sobre o que eu sou, enfim, todas essas coisas. No fim, a gente pode dizer muito simplesmente, uma coisa que daqui dá para a gente desenvolver um montão de coisa, hein, Lucas? Eu vou Uhum. só lançar a ideia para você aí. Você faz o dela gato sapato. O homem fraco é o homem sem identidade, né? Porque é o homem que ele não sabe o que é, né? Ele está o tempo inteiro à mercê do que dizem. Ele está o tempo inteiro à mercê de fragilidades. Ele está o tempo inteiro à mercê de coisas que têm, quer dizer, uma ciclicidade. Ele está o tempo inteiro à mercê, quer dizer, daquilo que passa. Ele está o tempo Sim. inteiro amarrado em alguma coisa que não tem fundamento nenhum, não tem estrutura, e, Coisa. portanto, ele perde identidade.
Quer dizer, ele não é idêntico a nada, ele não é idêntico a si. Ele não tem identidade, né? Quer dizer, ele não é um próprio, né? E identidade vem de idios, né? O próprio, né? Quer dizer, eu sou próprio, né? O homem fraco não é próprio, né? Ele é um aglomerado de coisinhas que ele vai juntando, né? Quer dizer, genericamente falando, e é claro, né? Dizendo um montão de coisa aqui que daria para a gente passar uma eternidade conversando. Maravilha. Eu começo já com já isso. penso mais live. Tá. Porque assim, meu primeiro confronto com isso, que eu aprendi inclusive também com vocês aqui dentro já, desde que comecei a ver os conteúdos, foi que nós acostumamos a olhar justamente por essa situação pueril, né, que o homem fraco, enquanto homem fraco, né, como o senhor falou, é um estado. Nesse estado pueril, que qualquer coisa, qualquer vento que passa o leva, nós acostumamos a olhar para o outro, né? E o mais engraçado, assim, que uma das coisas que eu percebia nos movimentos, e que eu percebo nos movimentos, por exemplo, dentro da clínica, é que quando a pessoa encontra esse homem fraco, quando ela olha, e aí foi dentro de uma fala do senhor agora, quando ela olha para si nesse ponto, né? E fala assim, mas espera aí, eu estou comparando muito o de fora, eu estou comparando muito aquilo que está passando diante de mim. E aí, até a pergunta que eu coloquei aqui para fazer para o senhor é o seguinte, como podemos perceber diante de nós esse homem fraco? Só que é um diante de nós, não assim, quem está na minha frente que é fraco, é diante de nós quando eu coloco um espelho, né? E falo assim, caraca, eu não tenho essas virtudes bem desenvolvidas, eu sou esse movimento pueril aqui, que passou um sopro para cá eu vou, passou um sopro para lá eu vou, e no fim de tudo vai, né? E eu fico aqui, nesse estado perdido, desorientado, sem entender minhas circunstâncias, afinal eu estava dentro de um movimento, né? Então as circunstâncias eram do movimento. Aquele movimento ali mudou, aquele grupo ali se mudou dali, mudaram as circunstâncias também. E eu não estava olhando para as minhas e aquilo foi embora. Até os problemas, é engraçado que eu percebo, e a sua orientação tem ajudado muito, que é engraçado que eu percebo dentro da clínica, que até os problemas dessa pessoa a nível de fraqueza, digamos assim, do jeito que a gente está falando agora, passam de acordo com o grupo que se passa também. E ela fala, pô, até aqueles problemas que eu tinha para resolver parece que sumiu e eu não resolvi, eu não senti minha força acontecendo ali. Não é isso? É um negócio muito louco, cara. Assim. Exatamente. E isso aí revela uma coisa interessante, Lucas, dizer, que caracteriza, de novo, a pessoa fraca, é o fato de que ela não encontra a motivação nela. Dizer, veja, isso é interessante, porque algo disso que a Camila comentou aqui, né, nesse último comentário da Camila, dizer que é muito interessante, porque ela está dizendo, né, quando a gente busca a força física, da forma como o Dr. Ítalo tem insistido com a gente, o que acaba acontecendo? Né? Dizer, eu procuro a força física, olha só, motivado por alguma coisa que alguém, como o Dr. Ítalo, né, diz, cara, fica forte, né? E isso aqui gera o quê? Quer dizer, quando eu faço isso que o Dr. Ítalo pede para fazer, orienta, sugere, desafia a gente a fazer. Gera na gente todo um exercício que não para só na força física. Quer dizer, cresce justamente como moralidade, cresce como comportamento, cresce como postura, cresce como atitude, cresce como presença na vida. Mas olha que interessante. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui agora, né, tem as mesmíssimas características, em alguma medida, disso que você acabou de dizer. Quer dizer, de ir na direção de onde a coisa está rolando, certo? Sim. Mas o que diferencia uma coisa da outra? Por que quer dizer, quando eu estou diante de uma fala como essa do Dr. Ítalo, por exemplo, ou quando eu estou diante de um debate como este nosso, e de repente eu escuto essa coisa e falo, porra, pera lá, esses caras têm razão, né? Eu preciso me mover na direção em que eles estão apontando. Mas o que diferencia isso dessa coisa, né? Vai para um lado e vai para o outro, né? Conforme um certo modismo. É que se você para pensar,
seriamente no que está sendo dito, por exemplo, né, pelo Dr. Ítalo, ou pelo que está sendo dito entre nós aqui, nós estamos falando de alguma coisa em que o que está em jogo, no fim das contas, não é que eu encontro a motivação no discurso alheio. Não é o discurso do outro que me motiva. É a presença do outro que me motiva. Discurso é vento. E vento sopra e eu vou na direção do vento. A presença, ela me motiva. Eu olho para aquela pessoa e eu sou mudado por ela. Não é que eu mudo a direção. Eu sou mudado por aquela presença. Isso aqui é um sinal evidentíssimo, gigante de fortaleza. Por incrível que possa parecer. É sinal de fortaleza. Porque quando eu... Vou dizer uma palavra que talvez soe muito ruim aqui. Quando eu obedeço, por exemplo, a indicação de um Dr. Ítalo, quando eu obedeço a indicação de uma personalidade, de uma autoridade, de alguém que é viva e que está diante de mim, mostrando que é viva, que é um homem forte de virtudes, que é uma pessoa forte de virtudes, quando eu obedeço a isso, no fundo, eu estou fazendo uma das experiências mais fundamentais do humano, que é a experiência de liberdade. A liberdade não é esse ir para um lado e para outro, conforme fazer o que quer, né? A liberdade é aderir àquilo que eu sou. Por isso, o homem fraco é o homem sem identidade. Enquanto que o homem forte é o homem com identidade. Por quê? Por que ele tem identidade? Porque, no fundo, ele é verdadeiramente livre. Ele adere àquilo que é, em última instância, a descrição dele mesmo. Daquilo que eu sou, de fato. Por isso que eu comecei a minha conversa falando isso. Quer dizer, a fraqueza não é um ser. A fraqueza é um estado de merda, que a gente tem que acabar com ele. É um estado de merda. Porque por isso que a gente precisa contemplar homens e mulheres inteiros, vivos, fortes, inteiros na realidade, que vivem a realidade e as circunstâncias que lhes estão dadas. Porque quando a gente olha pessoas assim, cacete, a gente tem uma vontade doida de se mover desse jeito. Porque é da nossa natureza desejar isso, Lucas. É da nossa natureza. Eu não posso menos do que isso. Não posso desejar menos do que isso. Eu estaria morto se eu desejasse menos do que isso. Então, a gente tem que acabar com a fraqueza. Não é fazendo discursos bonitos. Porque, no fim das contas, é peido, né? Flatus votis, né? Um monte de vento, cada um sopra para um lado, né? Não, cara. É outra coisa. Eu preciso de uma presença. O homem virtuoso não é um homem que fica vomitando palavras de ordem e moralismos. O homem virtuoso é um homem. Ponto. Você olha para ele e fala, putz, grila, eu quero ser assim. Eu preciso ser assim. É urgente que eu seja assim. Entende? Eu tenho certeza que tem gente aplaudindo em casa agora, professor, ouvindo essa sua última fala agora. Porque é justamente isso que, inclusive, deixa as pessoas confusas, né? Que fica essa discussãozinha que também é deveras desnecessária em alguns pontos, né? Quando as pessoas ficam, mas o coach está falando demais, mas o... No fim de tudo, o que vai ficar é, de fato, essa presença. O Rafael de Abreu falava ainda numa live dele esses dias, não sei se foi de ontem, que ele estava falando que, sobretudo, é o encontro, acho que foi de ontem mesmo de referências, que é o encontro de presenças, é o encontro de personalidade. Não é um encontro de palavras aqui, porque palavra por palavra vai passar. Quando a gente, por exemplo, tem colegas nossos também, a galera do Antifrágil, o Fragas, né, que falam da prática laboral dentro de casa, lá, o lavar a louça, né, o varrer uma casa e tal. Quando você de fato faz isso, ou ouve alguém falando isso para você, você fala assim, pô, o cara é mó humão, né, tem mó presença, tem mó responsabilidade, o cara tá mandando eu lavar a louça, meu amigo. Que estranho, tem alguma coisa aí, né? E aí a pessoa quando vai testar, por exemplo, você faz esse trabalho com adolescente dentro de consultório principalmente, né? Que eles não, em diversos momentos não querem fazer muita coisa, não querem, né, estão mais na deles ali. E você vê que eles estão sendo chamados a, por exemplo, lavar uma louça, a completar uma dispensa dentro de casa com aquele dinheirinho que eles estão ganhando. Sabe? Olhar para esse núcleo de dentro da casa dele e assumir algum tipo de desafio ali dentro, eles começam a perceber que precisa de uma presença deles. E não só da passagem deles ali dentro de casa, né? Só do vulto deles ali. E aí é esse tipo de presença que faz com que eles se instalem no famoso formato que a gente tem falado tanto, que é a realidade. Como é que você passa dentro da sua casa e você não enxerga as pessoas que estão ali com você? Você passa como um vulto. Né? E aí percebendo então que tem pessoas
Percebendo-se, então, que ele tem algo a se colocar de forma útil nesse mundo ali que ele habita, ele começa, então, a ganhar um pouquinho dessa força, né? E sair desse estado, que, como o senhor muito bem tem ressaltado, afinal é um estado. Ele não é um ser fraco no todo, né? Exatamente. Exatamente isso. Não, muito E aí, bom. E, assim... Poderia... Diga, vai. Pode Diga. falar? Não, Pode falar. falar. Não, mete bronca, rapaz. Tá. É o seguinte, mas assim, eu percebo. Boa. Depois, se alguém puder colocar pra gente o tema, porque quem chegar depois às vezes vai ficar curioso. Alguém tinha colocado O tema aí pra cima, é Cartas Lucas? para o Eu Fraco. Aí pra cima eu vi que tem, ó. Você mesmo colocou, rapaz. Isso, é que eu não consegui, Tá. prestando atenção no senhor, eu não consegui fixar. É só Se alguém clicar lá em colocar cima aqui. e Deixa eu colocar tentar fixar. achar aqui. Eu achei o comentário da Camila, mas não achei o meu. Verdade, exato. Eu acho que eu não consigo fazer isso, só você consegue. Quando eu começo a subir, os comentários todos somem. Bom, se alguém coloca aí agora. Isso. Aqui, agora Você estava dizendo, ó, o Foi. Rafael, grande Rafael. Foi. Ah, pronto. Olha aí, Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado. Boa. Estou agoniado aqui já. Bom, então assim, mas professor, o senhor acredita, por exemplo, se nós estamos falando aqui de uma condição, de um estado do homem fraco, da mulher fraca ali, tem alguma coisa que faz com que essas pessoas vão anulando, em outras palavras, né, anulando sua força? Estou de aluno aqui. Se tem alguém num processo já, desenvolvendo, né, criando essa força útil, desenvolvendo essa questão da fortaleza propriamente dito, tem elementos que fazem, portanto, fazem com que essas pessoas vão perdendo essa força útil e se tornando, então, fracos, meio que o processo inverso da coisa. Não necessariamente só acompanhando o grupo, só acompanhando modas, como a gente falou, mas algum outro tipo de processo, talvez alguma negligência do ser que a gente a falta de prática em relação a alguma coisa? Quer dizer, eu diria, na verdade, assim, a gente poderia enumerar um montão de coisa, tá, Lucas? Uma das que eu considero, talvez, né, das mais evidentes, né, nesse sentido, é justamente essa expectativa, né, que a gente chegou a conversar já logo no início da nossa conversa, a gente chegou a anunciar logo no início da nossa conversa, que é essa expectativa o tempo inteiro de uma aprovação do outro, né? Isso aqui, né? Tá o tempo inteiro à mercê do juízo alheio, né? À mercê desse juízo, certamente é um desses fatores que enfraquecem a gente, né? Enfraquece a gente por quê? Né? É só porque eu estou esperando o juízo alheio? Não, né? Para além do fato de eu estar esperando o juízo alheio e, portanto, me mover sempre em vista de gerar no outro alguma coisa que faça com que ele me aplauda, ele comprove, confirme a minha posição. Para além disso, o problema da expectativa da aprovação, no meu entender, ele é ainda mais complicado justamente porque quando eu estou preocupado com a aprovação, eu não estou na relação com o outro em vista do outro. Eu estou na relação com o outro sempre em vista de mim mesmo. E aqui talvez, né, e com isso eu anuncio aquele que para mim é o elemento talvez dos mais trágicos, que mais tragicamente geram uma fraqueza humana, que é a incapacidade de olhar para fora, de olhar para outra coisa que não seja a si mesmo. Porque é engraçado, porque é paradoxal isso, né? Putz, mas é estranho que você esteja falando isso, porque se eu estou esperando a aprovação ali, eu estou olhando para fora. Não, você não está olhando para fora. Você, no fundo, está esperando o eco. Você está o tempo inteiro esperando o eco das tuas expectativas. Então, você não está olhando para fora, não, nego. Você está o tempo inteiro olhando para si mesmo. Então, isso enfraquece a gente enormemente. Enfraquece a gente enormemente por quê? É o que eu disse. O homem fraco é um homem sem identidade. E o homem sem identidade é o homem que não é homem mais. Ele não é homem mais. Ele virou um troço, ele virou uma pessoa, um bicho, ele virou eu não sei que raios ele virou. Porque o que é o próprio do humano? Para além da liberdade, que, né, para mim é fundamental como estrutura, como eixo estruturante da pessoa humana, é fator fundamental de compreensão da natureza humana, entender que a gente é a gente mesmo quanto mais a gente se dá, quanto mais a gente se derrama, quanto mais a gente está para fora, se movendo para fora, se movendo para fora. Essa dinâmica de sair de si
é uma dinâmica fundamental para que a gente experimente um gostinho do ser humano, do ser pessoa. Se a gente não faz essa dinâmica, a gente não vai nunca entender o que é ser forte. Ser forte não é só mero e simplesmente ter um discurso bonito. Ser forte não é mero e simplesmente ter feito academia e ter ficado um monstro. Não, ser forte é ser capaz de fazer valer tudo isto, não por si mesmo, mas por alguma outra coisa. Sempre para fora, sempre para fora. Ou para executar alguma coisa de grande. E entenda grande aqui não como uma coisa enorme, né? Grande entendido como alguma coisa que tem uma utilidade, uma serventia para o outro, para o mundo, para as pessoas que estão ao meu redor, e não para mim mesmo. E não com uma expectativa de um recebimento para mim mesmo, mas para o outro. Ou então quando eu me abro para aquela pessoa, para aquela mulher que eu amo, para aquele homem que eu amo, para aquele filho que me nasceu, para aquele meu amigo no trabalho, na escola. Quando eu me debruço todo por ele, sem nenhuma expectativa de aprovação, de confirmação, sem nenhuma dependência emocional, sem nenhuma... Eu só vou ficar de pé se ele me aplaudir. Se ele me disser, nossa, como você é bom, cara. Não. Absolutamente não. Isso aqui não mantém ninguém de pé. Isso não mantém ninguém de pé. Pelo contrário. Você coloca a gente no resto do chão. Sim, muito bom, muito bom. O senhor me fez lembrar de uma das coisas que eu gostaria de ter tido a oportunidade de falar lá no grupo, ainda não tive, falarei futuramente com mais calma. Mas eu atendia um rapaz que ele tinha uma noiva, e essa noiva dele exercia uma força muito grande, por exemplo, no trabalho lá, porque ela trabalhava com muitos homens e tal, né? E aí é aquela mulher trabalhadora, que não sei o que e tal, vou lá, faço, aconteço, todo mundo me respeita, e muita moral, assim. E em casa eles estavam, né, com um desentendimento muito grande. Quando ele, então, começou a entender as coisas que a gente estava conversando lá dentro e tal, e começar a ter outros tipos de conversa com ela, ele fez esse questionamento e falou assim, você é grande lá no seu trabalho? Né? Numa conversa tranquila, não foi em briga e nada. Mas ele perguntou para ela, você é grande lá no seu trabalho para quem? Né? Para quem você é tão grande? Se aqui conosco, olha só a pergunta do cara. Ele me falando, eu fiquei assim de cara com ele falando, com as coisas que ele conseguiu levar para essa discussão com ela. Ele falou assim, você é tão grande lá no seu trabalho, mas é grande para quem? Né? O quanto você gosta de ser desse jeito, aparecer de fato, falar eu mando, eu faço, aconteço, e o quanto aqui dentro nós não estamos conseguindo nem aparecer um para o outro, onde está o nosso tamanho todo, né? E fazendo essa reflexão também, sabe? Foi muito bacana. Inclusive ela depois compareceu lá, foi lá me conhecer, nós conversamos, foi muito legal. Mas esse questionamento, né, do ser grande tanto aparentemente para fora, eu lembrei por conta disso que o senhor falou. Só que no fundo ela estava sendo grande para ela, sabe? Para ela parecer, né? Não, eu sou a boa zona, que eu trabalho com os homens, mas ninguém bota moral em mim, não sei o quê. E quando ela levou esse questionamento, ela falou, cara, no fundo de tudo, eu tô sendo, né, nada. Eu nem tô aparecendo de verdade. Porque dentro do meu próprio núcleo familiar aqui, a coisa não está funcionando com a pessoa que eu mais amo. Né? Que é um outro exemplo também, eu comecei ajudando pessoas que falam em público, né? Que dão palestras, que dão treinamentos, e eu falava assim para eles, não é sobre você. Você ensinar alguma coisa é sobre o outro. Você não tem que estar ensinando e fazendo assim, né? Não, mas minha roupa, mas meu cabelo, mas não sei o quê. Cara, você está dando aula para quem? Você foi lá para mostrar a sua aparência ou para entregar um conteúdo para as pessoas que estão ali? Né? Para ajudar pessoas a crescerem numa empresa e etc. E é sempre o questionamento que eu faço. Um treinamento, uma aula, não é para você. Não é sobre você. É sobre o que você construiu ali para ajudar aquele outro a chegar no próximo patamar, né? Então isso é engraçado porque isso aí, Zé, me remete, falo rapidinho sobre isso, porque eu acho que Zé, me remete a uma outra coisa que é fundamental e que é uma característica também da pessoa fraca, Zé, que é a famosa baixa autoestima, né? Eu odeio essa expressão, né? Baixa autoestima. Eu odeio esta, como a alta autoestima também odeio, porque são duas expressões ridículas, né? Porque a estima de si não tem que ser nem baixa nem fraca. A estima de si tem que ser realista. Quer dizer, a história de que eu tenho baixa autoestima e por isso eu sou inseguro, ou escambau. No fundo você é um soberbo filho da puta, quer dizer, que entende que você é melhor do que todo mundo e que você tem que ser melhor do que todo mundo.
Quer dizer, no fim das contas, o tal do cara que tem baixa autoestima é um soberbo, é um soberbo. Quer dizer, eu não conheço um único destes que se diz de baixa autoestima que não seja, no fundo, um soberbo. Quer dizer, alguém que entende que tem que estar por cima da carne seca de alguma forma. Quer dizer, e de novo é a mesma dinâmica, porque a dinâmica da soberba é uma dinâmica de autorreferência. Quer dizer, eu tenho a razão, eu sou o centro, eu sou forte, eu pentei o cabelo, o tempo inteiro sou eu. Quer dizer, isso é terrível, isso aqui é terrível. Quer dizer, é terrível mesmo, porque depois você vai fazer. Quer dizer, e aí eu digo uma coisa engraçada, porque pode parecer estranho o que eu disse agora, né? Putz, mas um camarada que é assim não tem baixa autoestima, né? Ele tem uma muito alta autoestima. É fraco. É fraco. Porque ele não é realista. A pessoa realista, ela é forte. A pessoa realista, olha, a realidade é o fundamento da nossa força. A realidade é o chão sobre o qual se constrói o edifício da nossa identidade. Esse é o piso sobre o qual se constrói o edifício estável da nossa identidade. Porque a realidade é o humus, é o solo, é a humildade, é aqui onde tudo se constrói. Se eu não sou humilde, portanto, se eu não sou realista, eu não conseguirei ser forte, eu não conseguirei ser forte. Eu vou sempre, o tempo inteiro, acreditar que, em alguma medida, eu ou tenho que estar acima de todo mundo, 80, ou estou abaixo de todo mundo, 8. Né? O homem fraco é o homem do 880. Exato, a pessoa fraca exato. é a pessoa do 880. Só tem os extremos. Nunca tem a possibilidade da realidade, tal como ela de fato funciona. É impressionante. Sim. É impressionante. E aí a gente fica transitando, no fim das contas, acreditando que tá. Putz, aquele cara é foda, né? É foda, mas tem uma moralidade do tamanho de uma ameba, né? Exatamente. Terrível. Caraca. Olha, Marquezine, né? A verdadeira autoestima é ter humildade. Perfeito. Né? Exatamente, Genaro. Obrigadíssimo. Exatamente isso. Exatamente isso. Tem uma aula que o Rafael, novamente citando, né, o professor Rafael de Abreu, deu para nós a respeito da psicologia do homem fraco, que também me estimulou muito nas lembranças aqui a trazer esse tipo de live, né? Que é um texto do Marquezine. E é esse o lance. As pessoas às vezes falam assim, Lucas, mas eu não estou entendendo. Por que eu estou fora da realidade se eu tenho, né, a baixa autoestima? Eu falo o seguinte, por que você está com baixa autoestima? Ah, porque eu queria ser. Aí eu falo, tá aí o problema. Né? Exato. Eu tô com baixa autoestima porque eu queria ser um cara tão bom. Eu falo, pronto, já mostrou que você está fora da realidade. Você é esse cara? Não, eu sou um bosta. Então, entenda que você é um bosta e que você precisa trabalhar para não ser mais um bosta. E não ficar nessa de, eu queria, né? Porra, não acontece, meu amigo. Não vai. E sobretudo, você não quer ser um bosta, não porque me interessa a aprovação e a confirmação, porque o outro precisa de mim. Porque o outro precisa de mim. Então, outra expressão que eu odeio também, porque é uma deturpação de um movimento impressionantemente importante, é o famoso amor próprio, né? Que é um troço que eu odeio, é uma expressão que eu tenho raiva. Tem umas expressões que eu tenho vontade de rasgar do dicionário. Quer dizer, amor próprio, tal como se concebe, é isso, né? Quer dizer, vou levantar a minha autoestima. Não, escuta, cara. Amor próprio tem que ver com aquele negócio que acontece quando você está dentro do avião e as máscaras caem. E se você não se salvar primeiro, você não consegue salvar o outro. É isso que é amor próprio. Você não se salva porque você é gostoso. Você se salva porque o outro vai precisar de você, nego. Se você não estiver forte, o outro vai morrer. Então é por ele que você tem que ter amor próprio, desgraçado. Você não tem que ter amor próprio só porque você é bonitinho e precisa levantar sua autoestima. Vá pra porra a tua autoestima. O que você precisa é cuidar da pessoa que está do teu lado, do teu irmão, cacete. Da pessoa que está do teu lado está sofrendo muito mais do que você. Quer dizer, você não olha para o outro, você olha só para o sofrimentozinho que a sua baixa autoestima causa em você. Mas que merda que é essa, cacete? Quer dizer, cuida do outro. É do outro que você tem que cuidar, não é de você, não. Olha para o outro, salva a vida do outro. Você vai começar a ser forte. Em vez de você ficar olhando aquela imagem terrível para mim que circulou um tempo atrás, da mulher salvando a vida do cara dentro do caminhão e o desgraçado do homem tirando fotografia. Aquilo é um bosta de um fraco. Um cara não vale nada. Aquilo ali vale menos do que uma ameba. Não vale nada.
Se você pegar, dizer, ali falta tutano humano ali, não tem nada naquele cara. Tem aparência, só aparência, só aparência. Quer dizer, isso não pode continuar desse jeito. Se a pessoa continua assim, o mundo que continua assim, as relações que continuam marcadas por isso, onde vão parar, Lucas? Onde vão parar relações assim, caramba? Onde vão parar? Você não pode. Não é. E é justamente esse tipo de indignação, né, que a gente precisa, porque quando se tem esse tipo de indignação, ainda se torna motivo de debate, que era uma coisa que não deveria ter, né? Não, mas aí é a realidade do cara, aí é a verdade dele, você não sabe quais motivos ele teve. Mas que motivo, meu amigo? Qual é o motivo? Existia alguma possibilidade de motivo ali para o cara não ter ido ali ajudar a mulher e ter ficado tirando foto? Não, mas você não sabe o que ele passa. Mas não tenho que perguntar do que ele passa. É diante do sofrimento humano que a minha vida acaba para que a do outro cresça, né? Para que a do outro, né? Para que o outro viva de fato. Isso é louco demais, é louco demais. E aí eu acho que um desses motivos, né? Olhando um pouco para isso que a gente está conversando, é essa desconstrução um dos motivos, não, né? Talvez seja o principal motivo, é essa desconstrução do que é de fato verdade. É esse lance de olhar para todas as circunstâncias e falar assim, não, mas é a verdade dele, meu amigo. Você não sabe a verdade dele. Cara, eu acredito que isso desconstrói de uma vez já uma sociedade inteira, não só um homem, né? Ele não destrói a força de um homem só, destrói tudo ao mesmo tempo. Você falar que são várias verdades, que dá para olhar para tudo e que cada um tem a interpretação de uma coisa. É louco isso, é louco. É louco. Exatamente. É de deixar qualquer uma sandice absurda. E eu acho que nada, por isso que eu vejo como muito fundamental, né, esse trabalho de reforçamento que a gente tem feito, de ajudar mesmo com esses conteúdos, seja por meio de texto, seja por meio dos vídeos, das lives. Eu fico esquentando a live aqui da galera, vamos lá, vamos fazer, para que de fato a galera comece a perceber que existe um jeito, existe uma maneira, existe meios para que nós tenhamos essa força, né? Possamos construir isso, fazer brotar o que de fato já tem para brotar aqui em nós, né? E levando já para os caminhos finais da nossa live, depois eu vou abrir um pouquinho para ver se o pessoal vai ter pergunta e fazer aquele esquema da carta que eu comentei com o senhor, saber o seguinte, tem questões que o senhor... Uma coisa que eu quero contar aqui para todo mundo, foi muito legal a live que eu fiz com o Rafael de Abril, que o senhor depois me chamou e falou assim, parabéns pela live, há 18 anos eu espero, né, por esse momento onde estão se levantando pessoas firmes, né, de fibra, que estão falando coisas importantes, construtivas, e eu gostei muito, assim, foi muito, muito forte para mim também ter esse aval. E com esses 18 anos aí de experiência, e muito mais que eu sei que o senhor já tem, quais foram, sei lá, talvez 3, 2 ou a coisa principal que o senhor percebeu que auxilia a essa construção de força? Porque pode ser que tenha gente que está aqui e fale assim, poxa, mas eu estou, sei lá, na terapia, mas ainda está me faltando alguma coisa para eu construir, para eu criar isso, para eu desenvolver isso em mim. Ah, eu não estou na terapia, não estou podendo fazer agora, eu estou acompanhando o conteúdo de vocês, mas eu quero engajar com alguma coisa um pouco mais. O que o senhor, ao longo desse tempo, viu que fala assim, olha, isso aqui tem uma... Não como se fosse aquele hackzinho, aquela receita de bolo, não. Mas realmente com um tipo de entrega que a pessoa pode fazer a ponto dela desenvolver essa fortaleza. Eu vou dizer uma coisa só, Lucas. Uma coisa só que eu acho que tem um monte de consequências. E nesses anos, nesse tempo todo de trabalho, seja na universidade, seja na clínica... se tornou para mim, não só, né, na experiência de vida também, acho que se tornou para mim um elemento fundamental para que isso pudesse acontecer, para que a gente saísse desse estado, né, e começasse a assumir um pouco mais uma identidade verdadeiramente humana, né? E essa coisa se chama... eu poderia usar essa palavra, vou usar essa palavra e depois eu explico ela um pouco melhor. Quer dizer, o incômodo. Por isso eu comecei conversando, falando disso, né? Não foi à toa, foi de fato pensando nisto aqui, né? Quer dizer, quando a gente se incomoda com essa circunstância, é o primeiríssimo e talvez o mais importante dos recursos para que a gente possa começar a empreender algum caminho. Porque
veja, Lucas, não adianta, eu posso ter 400 milhões de homens e mulheres fortes para olhar. Se eu não me incomodo com a minha condição de merda, eu vou continuar nela. Quer dizer, eu costumo brincar que tá na merda é coisa mais. É bom estar na merda, porque é quentinho, né? Você fica lá, tá quentinho, você tá confortável no quentinho, né? Mas na hora que você começa a sentir o fedor, aí, né, dizer, que o calorzinho da merda vai embora, você vai começar a sentir fedor, e aí você vai começar a entrar em crise, se incomodar. Agora, você pode se incomodar ou não se incomodar. Esse aqui é o problema. E a pessoa pode se acostumar. Nossa capacidade de nos acostumarmos com o ruim é uma coisa impressionante, né? A gente tem uma capacidade gigantesca de nos acostumarmos com o ruim. Então, eu usei a palavra incômodo, mas eu gosto muito da palavra crise, né? A palavra crise me parece uma palavra interessante, porque a palavra crise ela é irmã da palavra critério. Elas duas descendem da mesma palavra no grego, que é krinen, né? Que significa peneira. Né? Em grego, krinen é penerar, né? Penerar. E a crise e o critério são a mesma coisa. Né? Mas a pessoa, quando ela se incomoda com isso, ela entra em crise com isso, ela, pela primeira vez, olha isso que eu vou dizer, pela primeira vez ela esbarra num critério que ela carrega em si. O critério a gente já tem, a peneira a gente já tem com a gente. Mas é como se a gente abandonasse essa peneira, a gente abandonasse esse critério. E a crise é o sinal mais evidente de que pela primeira vez na minha vida eu toquei o critério, eu toquei a peneira, eu encontrei aquilo que me faz dizer, porra, não está certo continuar assim, não posso continuar assim. Quer dizer, isso aqui é uma chave de virada fundamental na vida da gente. Porque quando o cara entra em crise, você pela primeira vez consegue estampar na cara dele aquilo que ele de fato é. E não porque eu faço uma interpretação selvagem, né? Psicanalítica, lacaniana. Né? Não, é pura e simplesmente porque dizer, nessa hora... eu posso dizer para ele, eu posso, mais do que dizer, hein? Quando falo dizer, como presença diante dele, entabula-se um diálogo entre dois seres, né? Entre um eu e um tu. É a primeira vez, quando aparece a crise, é a primeira vez que aparece um tu. Aparece um eu que pode, portanto, dialogar com um tu. É a primeiríssima vez. Até este ponto, Lucas, o que a gente tem ali é um arremedo de gente. Até este ponto que tem ali um arremedo de gente. Então, a crise ela é fundamental, porque a crise revela o critério profundo. Eu tenho insistido muito com relação a isso, porque a gente está falando muito, por exemplo, da teoria das 12 camadas, e que eu acho que é uma contribuição absolutamente genial na história dos saberes psi, que a gente vai entender o valor disso em muito breve tempo, eu tenho certeza disso. Mas eu tenho dito sempre, muito recorrentemente, que o problema que a disseminação, né, meio que a revelia, e pelo amor de Deus, não acho que tem que ser controlado isso, muito pelo contrário, né, é que muitas vezes a gente fica pegando a superfície da coisa, quando o que me interessa é a profundidade da coisa. É aqui onde está o critério. O critério está aqui. Se manifesta a partir da superfície por um monte de coisas que são ruins, mas está ali. Exato. Quando eu falo que eu quero aprovação, quando eu falo que eu quero a confirmação do outro, quando eu falo que, putz, eu queria tanto teu afeto, eu posso ver isso aqui como uma fraqueza. Eu estou certo? Estou certo, com certeza. Mas isso que vem à tona como fraqueza precisa ser apagado por esse critério que vem à tona mais fundamentalmente, que tem, por exemplo, as características de uma urgência de amar e de ser amado. Autotranscendência. Eu me derramar para o outro e, portanto, estabelecer uma relação entre semelhantes, eu e tu, e não mais eu e arremedo de gente. Entende? Não sei se está claro o que eu estou dizendo. Então, isso aqui, para mim, é muito importante, porque
É preciso vir à tona, Lucas, é preciso que a gente deixe vir à tona aquilo que é o núcleo, o tutano mesmo da nossa natureza, daquilo que a gente é. É preciso que isso venha à tona. É preciso que eu acorde de manhã cedo, entendendo que cada movimento meu é em razão da urgência de que minha vida tem um sentido. Cada movimento meu, do me levantar da cama ao tomar um copo d'água, do tomar um copo d'água ao atravessar uma rua, do atravessar uma rua a cuidar de uma pessoa, tudo, absolutamente todo movimento meu só é movimento de pessoa humana se é motivado. E só se fala de motivação se a gente estiver falando de sentido, de direção clara, de um ponto de chegada que não sou eu mesmo, que é fora de mim. É fora de mim. Crise é a condição. Crise. Fiquem em crise, cambada. Fiquem em crise. Amem as crises de vocês. As porcarias das crises de vocês que vocês querem resolver, custe o que custar, com anestesia. Nenhum de vocês que está aqui tem direito de ser feliz. Nenhum de vocês. A crise é para vocês entenderem que a vida é mesmo sofrimento. A vida é sofrimento. A vida é suor, como disse o Rafael esses dias. Estava dizendo, a vida é isso mesmo, é luta todo santo dia. Não tem felicidade de direito meu. Não tem, não existe. Não existe. O tempo inteiro, o instante é alguma coisa que me abala, que me coloca em crise. Cada instante. Essa é a condição. Perfeito. Dá para ver pelos comentários aí que a galera conseguiu entender bem a explanação. Todo mundo assim tá, né, de cara, perfeito. Crise traz aperfeiçoamento. Crise é a condição. Perfeito, está claríssimo. Perfeita explicação. Exatamente assim, ó, olha. E é por isso, né, que nós recebemos tantos relatos diários, né, professor, de pessoas que falam, mas eu não estou levantando da cama, eu não estou a fim de fazer nada nesses últimos dias. Como o senhor disse, pura e simplesmente porque o objetivo final deles, o sentido da vida deles está voltando para eles, né? E aí não tem sentido realmente se levantar, porque você vai fazer o quê? Por quem? Né? Se não tem esse motivo, você vai fazer só por você no dia que você não está bem, você quer ficar em casa. Não tem para que levantar mesmo. Aí você não precisa trabalhar, você não trabalha, aí você não faz nada, porque você não tem ninguém para alimentar, talvez dentro de casa, você é um pai de família, né? Até parece que não tem. E é engraçado, eu quero deixar bem claro para a galera que é por isso que esse trabalho da psicoterapia atual, eu tenho acreditado muito mais do que, por exemplo, na época que eu fazia a universidade, é porque, por exemplo, numa supervisão como a do senhor, o senhor realmente fala isso para nós, enquanto psicólogos, né? Fala o seguinte, vocês têm que se incomodar com o problema da pessoa que está ali diante de você, caramba. Né? Não dá para a pessoa sentar ali diante de você e você ficar enrolando com ela, sabe-se lá quantos anos, para ficar vendo o porquê dele ter levantado com o pé direito quando ele era uma criança de X anos. Cara, tem um indivíduo ali diante de você com um problema. E a ideia, então, é você olhar para esse indivíduo, não olhar para a teoria. E é por isso que eu admiro muito, e passei a admirar ainda mais quando eu vi as respostas assim. O senhor é de que abordagem? Aí você falava, da abordagem do ser humano. Né? Eu quero lidar com o ser humano. Eu estou olhando para o ser humano. Senão eu tiro o olhar dele. Né? Então, eu quero assim, realmente agradecer, já chegando nesse final de live também, por trazer para nós esse olhar. Né? De olhar para essa pessoa. De viver para se entregar e ajudar e salvar e estar junto e amar e tudo mais. Essa pessoa que está diante de nós. E não desviar o olhar ou colocar um espelho entre eu e essa outra pessoa, né? Porque isso é o que estraga as nossas relações. E tudo isso parte, então, dessa crise, né? Que, como o senhor muito bem explanou aí para nós, essa crise, esse incômodo. Né? Então, eu gostaria de propor uma coisa para a galera aqui que eu conversei com o professor antes das considerações finais. Gente, temos aqui 70 pessoas, batendo uma média de 72, 60 e poucas. Nós queremos fazer um combinado aí com vocês bem bacana, que é o seguinte. Sabemos, então, depois de uma live dessa, eu não sei quem vai falar que não tem defeitos, que não tem dificuldades, que não tem fraquezas. Sabemos, então, que todos nós temos, né, esses nossos pontos atuais e constantes em movimento aí de fraquezas, nossas ruindades, nossas merdices, digamos assim. E a ideia é o seguinte... Principalmente para você que está vendo aqui hoje essa live,
e se sente fraco mesmo. Se encaixou nessa visão do homem fraco, da mulher fraca, ou seja, não tem crise, ou seja, é pueril, passa para qualquer situação, não tem sentido, olha para as coisas para si mesmo, se toma como autorreferência, né? A ideia, nossa proposta aqui para vocês hoje, é não terminar a live só aqui. Nós queremos que vocês façam o seguinte, escrevam, por isso que o tema da live é Cartas para o Eu Fraco. Nós queremos que vocês façam esse exercício de pegar um papel ali e escrever quais são esses pontos de fraqueza. Por que hoje na tua realidade você está sendo fraco? Né? O que você está deixando, por exemplo, eu psicólogo, eu estou deixando de atender um caso específico, eu estou levando aquele caso ali pelas coxas, eu estou deixando de fazer esse relato, esse estudo específico. Você que, sei lá, levanta para trabalhar cedo, você está levantando com preguiça, você está sempre chegando atrasado. O que é a tua fraqueza hoje? Onde você está se encontrando como um homem fraco, como uma mulher fraca? Eu não estou cumprindo com o dever de casa porque eu fico falando que eu não tenho que ficar fazendo isso aqui, porque eu sou bom demais e vocês não fazem nada para me ajudar. Enfim, onde você está sendo um homem fraco? Onde você está sendo mulher fraca? A nossa proposta é, escreva para esse homem, para essa mulher fraca que você é, os pontos de fraqueza, mas principalmente, qual é a tua crise? Entre em crise com você a partir desse momento, no sentido de fazer essa reflexão, incômodo, sabe? Fala, não dá para ser assim. Justamente com essa força que o professor colocou aqui em alguns momentos, a ideia propôs para você. O que você vai fazer no final disso? Você vai só tirar uma foto e marcar a gente lá. Marca a gente depois. Né? Só para a gente estar junto, reforçando esse movimento. Provavelmente alguém vai te perguntar o porquê que você fez isso, e aí você fala sobre esse ser no mundo no sentido de se entregar por esse outro. Né? Esse amor, essa pausa na autorreferência, de ficar pensando só em si. Só que, é claro, você não vai precisar deixar lá exatamente o que está escrito na sua carta para a gente ver. Né? Pode passar um rabisco ali em cima e tal, mas só com o título, assim, Cartas para o Eu Fraco. Beleza? E aí, professor, o senhor pode encerrar aí falando alguma coisa sobre a carta, acrescentar alguma coisa e se despedir aí também do pessoal, que temos aí 9 minutinhos. Eu acho que só dizer que a Cris aqui falou, acho que é a coisa certa, né? A ideia de escrever a carta, acho que não é só um exercíciozinho bonitinho e bacana do Lucas, né? É uma maneira real, né? De colocar, de dar vida, né? Para essa crise, né? De encarar a crise. Pôr no papel é legal, né? Isso é muito importante. Isso ajuda a gente muito a encarar a coisa de uma perspectiva concreta, digamos assim, né? Para não ficar parecendo só uma sensaçãozinha de que estava, né, incomodado. Né? É quase como sua ideia do diário, né? Exatamente. Tem essa função. Te agradeço demais, Lucas. Te agradeço de verdade. Lá, a primeiríssima vez que eu vi você mencionou aqui hoje com o Rafael. Já tinha te dito isso, repito para você, como eu repito quase todo mês para os supervisionandos lá do grupo. Estar com vocês é estar com gente de uma qualidade humana que para mim é insuperável, cara. E é uma alegria de verdade muito grande ver a geração, né, que você está aí representando e muito bem, e tantos dos colegas que estão lá no grupo de supervisão estão juntos, né? É uma alegria enorme ver gente ocupada de uma psicologia que é verdadeiramente psicologia, né? Psicologia com alma, né? Psicologia viva, não essa bobagem que se tornou a psicologia moderna. Fico extremamente feliz, cara, de poder estar com você nessa, de poder ter você como companheiro e tantos dos que estão aqui, a Camila e a Tamashiro, que está aqui, a Ângela, e tantos dos que eu sei que estão aí nos acompanhando. Fico extremamente feliz de saber que uma coisa como essa está acontecendo e ver que dá para fazer parte disso, né? Que isso pode acontecer. Obrigado de verdade, irmão. Obrigado mesmo. Show. Professor, assim, ó, sinceramente, todo mundo aqui sabe, dá para ver, né, na galera, no jeito que eles falam, todo mundo sabe a admiração gigantesca que nós temos pelo senhor. O Rafael ontem na live dele estava falando também, aí ele citou, não sei quem, professor Pacheco, eu estou falando aqui dos gigantes, né? Ele falou assim, porque nós temos um amor muito grande por esse trabalho, pela sua personalidade, né? Por cruzar com alguém como o senhor nesse caminho. E é sério isso que eu falo agora, que toda essa nossa caminhada tem acontecido justamente porque
pessoas como o senhor, e nesse caso aqui, para mim, por exemplo, para alguns dos colegas que estão aqui, porque o senhor tá ali abrindo os caminhos, né? De fato, tá ali explorando esses terrenos e nos mostrando com todo esse conhecimento aí. Então, realmente não é puxação de saco, não. É, de fato, é reconhecimento. Porque, como o senhor acabou de citar, a psicologia moderna vai deixar a nossa cabeça muito perdida. Foram vários colegas meus, o senhor também já deve ter visto, que saem do curso e falam assim, cara, tá faltando alguma coisa aí, eu não vou exercer isso aqui, não vai dar, como é que eu vou fazer isso? E aí, quando nós nos deparamos com o professor Rafael, com o senhor, com o doutor Ítalo e outros colegas que já estão abrindo esses caminhos, traz para nós aquela, né, dá para trabalhar, dá para fazer. Tem chance aí dentro de lutar por essas vidas, né? Inclusive pela nossa, no sentido da máscara, como o senhor falou, porque tem alguém precisando, então eu preciso estar vivo, né? Tá vivo, tá com essência. É isso. Então, assim, muito, muito, muito obrigado. Espero que essa seja a primeira de muitas. Se depender de mim, vai ser. Eu vou atrás. E eu quero agradecer a todo mundo que participou também aqui através dos comentários. A Cláudia é uma grande amiga que tem me ajudado muito. A Camila, lá nas supervisões, tem ajudado gigantescamente. Todo mundo aqui, ó, a Joyce falou, faço minhas suas palavras. Joyce, amanhã é então, com assim, você, hein, Joyce? É verdade, ó. Amanhã aí, ó, live aí com a sim, aí Joyce. sim. Legal, então saindo daqui hoje, vamos para a live do Rafael, que é 10h15 agora, e amanhã o professor Pacheco com a Joyce também. Esperamos ver todo mundo participando dessas lives aí. E mais uma vez, muito obrigado, professor. Boa noite para o senhor, para todo mundo, e até a próxima. Tchau, fica com Deus. Não esqueçam a carta, hein? Marquem eu e o professor. Beleza? Isso. Abraço.